Paulo estava sozinho quando escreveu essas linhas. A prisão romana não era como as que conhecemos hoje. Era um buraco cavado na rocha, úmido, escuro, onde a luz do sol raramente alcançava. No inverno, o frio penetrava os ossos. Ele havia pedido a Timóteo que trouxesse a capa que deixara em Troade, na casa de Carpo. Não era apenas por conforto. Era porque seu corpo já sentia o peso dos anos, das surras, dos naufrágios, das noites sem dormir. E ele sabia que aquele seria seu último inverno. A segunda carta a Timóteo não foi escrita como as outras. Não havia planos missionários, não havia rotas a traçar, não havia igrejas a visitar. Era uma despedida. Paulo sabia que o imperador Nero não teria misericórdia. Sabia que a execução estava próxima, e quando um homem sabe que vai morrer, ele não desperdiça palavras. Ele escolhe cada frase como quem entrega um testamento. Essa carta carrega o peso de quem viveu tudo o que pregou, e agora, no fim, precisa garantir que a tocha não se apague. O apóstolo tinha cerca de 65 anos. Para os padrões da época, era um homem velho. Seu corpo trazia as marcas de uma vida inteira dedicada ao Evangelho. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 28, ele mesmo havia listado o que sofreu: açoites, prisões, apedrejamento, 3 naufrágios, perigos de rios, de salteadores, dos da sua própria nação, dos gentios, fome, sede, frio, nudez. E além de tudo isso, o cuidado diário com todas as igrejas. Agora, preso novamente, ele não contava mais com a clemência romana como na primeira prisão. Nero estava em fúria contra os cristãos. Roma a havia queimado e o imperador culpava os seguidores de Cristo. Cristãos eram cobertos com piche e queimados vivos como tochas humanas nos jardins imperiais. Outros eram jogados às feras no Coliseu. Paulo sabia que seu fim não seria diferente. Mas mesmo assim, não há desespero em suas palavras. Há urgência, sim. Há preocupação com o futuro da igreja, mas não há medo. A carta a Timóteo foi escrita provavelmente entre os anos 64 e 67 da era cristã. Lucas, o médico amado, era o único que ainda estava com ele, conforme registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Os demais o haviam deixado, alguns por covardia, outros porque foram enviados a missões. Demas o abandonou porque amou o mundo presente. Alexandre, o latoeiro, lhe causou muitos males. Até mesmo os irmãos da Ásia o desampararam. Paulo não estava cercado de multidões quando escreveu. Estava praticamente só. E é justamente nesse cenário de abandono, frio e solidão que ele escreve as palavras mais poderosas sobre fidelidade, perseverança e esperança. Porque quem fala de vitória no meio da derrota conhece o verdadeiro poder do Evangelho. Quem testifica de Cristo quando está prestes a morrer por ele não está apenas pregando, está selando com a própria vida aquilo que sempre afirmou com a boca. E foi exatamente isso que Paulo fez. Ele transformou uma cela romana em púlpito, e suas últimas palavras ecoam até hoje. Timóteo não era como Paulo. Ele não tinha a mesma força de temperamento, a mesma audácia natural, a mesma resistência física. Era mais jovem, provavelmente na faixa dos 35 anos quando recebeu essa carta. Tinha problemas frequentes de estômago, conforme Paulo menciona em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Era tímido, reservado, e havia quem o desprezasse por causa da sua juventude. Paulo já havia escrito antes, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, para que ninguém desprezasse a sua mocidade. Mas agora, na segunda carta, o tom é diferente. Não é apenas orientação pastoral. É um pai espiritual, olhando para um filho que precisa assumir sozinho a responsabilidade que antes compartilhavam. Paulo não estaria mais lá para guiá-lo, para aconselhá-lo, para defendê-lo.
Timóteo teria que ser forte por conta própria, e isso assustava o jovem pastor, mas assustava ainda mais o apóstolo que o formou. Paulo chama Timóteo de filho amado, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Não era apenas uma expressão de carinho, era um reconhecimento de paternidade espiritual legítima. Timóteo havia sido convertido durante a primeira viagem missionária de Paulo, provavelmente em Listra. Sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, eram mulheres de fé sincera e transmitiram a Timóteo o conhecimento das Escrituras desde a infância, conforme registrado em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e capítulo 3, versículo 15. Mas fé herdada precisa se tornar fé própria. E esse era o desafio de Timóteo. Ele conhecia a doutrina, conhecia as Escrituras. Havia acompanhado Paulo em viagens missionárias, visto milagres, enfrentado perseguições, plantado igrejas. Mas agora precisava liderar sem a presença do mestre. E Paulo sabia que o jovem pastor estava com medo. Por isso, logo no início da carta, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, ele escreve: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não era uma simples frase motivacional, era um chamado à realidade. Timóteo precisava despertar o dom que havia nele pela imposição das mãos de Paulo. Precisava reavivar o fogo que estava se apagando. A fraqueza de Timóteo não era moral, era temperamental. Ele não era covarde no sentido de trair a fé, era inseguro no sentido de duvidar da própria capacidade. E isso é perigoso, porque o diabo não precisa fazer um líder abandonar a Cristo para destruir o trabalho. Basta fazer esse líder duvidar de que Deus pode usá-lo. Basta plantar a ideia de que ele não é suficiente, de que não está preparado, de que não tem o que é preciso. Paulo conhecia bem essa armadilha, por isso ele não apenas encoraja Timóteo, ele o confronta, ordena que participe dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 8. Não era um pedido, era uma ordem, porque havia uma geração inteira de cristãos que dependia de Timóteo continuar fiel. Havia igrejas que precisavam de alguém que guardasse o depósito da sã doutrina. Havia lobos entrando no rebanho e era necessário alguém que os enfrentasse. Timóteo não podia recuar. Não porque fosse forte o suficiente, mas porque Deus que o chamou era forte o suficiente. E essa foi a maior lição que Paulo tentou imprimir no coração do seu filho espiritual antes de morrer. Existe uma palavra que Paulo repete 2 vezes em 2 Timóteo capítulo 1. Uma palavra que carrega todo o peso da missão que ele estava passando adiante. Essa palavra é depósito. No versículo 12, Paulo diz que sabe em quem tem crido, e está certo de que Deus é poderoso para guardar o seu depósito até aquele dia. No versículo 14, ele ordena a Timóteo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. O que Paulo estava chamando de depósito não era dinheiro, não era uma herança material, era algo muito mais valioso. Era o Evangelho puro, sem distorções, sem acréscimos humanos, sem misturas com filosofias pagãs ou tradições judaicas vazias. Era a verdade sobre Jesus Cristo, sua morte, ressurreição e senhorio. Era a doutrina dos apóstolos, transmitida diretamente por revelação divina. E Paulo sabia que esse depósito estava sob ataque. Sempre esteve. Sempre estará. Por isso ele não confiou essa responsabilidade a qualquer um. Ele a confiou a Timóteo, e através de Timóteo, a homens fiéis que fossem capazes de ensinar também a outros, conforme 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. A ideia de depósito no contexto da época era bem clara. Quando alguém precisava viajar ou estava em perigo, deixava seus bens mais valiosos sob a guarda de uma pessoa de confiança.
Essa pessoa tinha a responsabilidade de proteger aquele tesouro e devolvê-lo intacto quando o dono retornasse. Paulo estava fazendo exatamente isso. Ele estava entregando o evangelho nas mãos de Timóteo e dizendo: guarde isso. Não mude nada, não acrescente nada, não tire nada. Proteja essa verdade com a sua própria vida, se necessário, porque muitos vão tentar corrompê-la, vão tentar suavizá-la para agradar os ouvidos. Vão tentar misturá-la com filosofias humanas para parecer mais aceitável. Vão tentar adaptá-la aos ventos de doutrina que surgem a cada geração. Mas você não pode permitir. Você recebeu um depósito e vai ter que prestar contas a Deus por ele. Essa não era uma missão leve, era um fardo sagrado, e Timóteo sabia disso. O que torna esse depósito ainda mais significativo é que Paulo não estava pedindo a Timóteo que criasse algo novo. Não estava pedindo que ele inovasse na mensagem, que atualizasse o evangelho, que tornasse a fé mais relevante para a cultura romana. Estava pedindo exatamente o contrário. Estava pedindo que ele mantivesse o padrão das sãs palavras que ouviu de Paulo, conforme 2 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Padrão significa modelo, forma fixa, estrutura que não muda. A mensagem do Evangelho não é fluida, não é adaptável ao gosto de cada época. É fixa, é estabelecida, é revelada. E a tarefa do pastor, do pregador, do mestre, não é modificá-la. É transmiti-la fielmente. É guardá-la contra aqueles que querem deformá-la. E é ensiná-la a homens que farão o mesmo com a próxima geração. Esse ciclo de fidelidade é o que mantém a igreja viva através dos séculos. Quando ele é quebrado, a igreja se corrompe. Quando ele é mantido, a verdade permanece. E Paulo sabia que, se Timóteo falhasse nesse ponto, tudo o que ele havia construído em 30 anos de ministério poderia se perder em uma única geração. Paulo não estava especulando sobre o futuro. Ele estava descrevendo o que já começava a acontecer. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, ele traça um retrato assustador dos últimos dias. E a primeira característica que ele menciona não é ateísmo, não é perseguição aberta, não é a negação explícita de Deus. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Os homens serão amantes de si mesmos. Essa é a raiz de tudo. Quando o eu se torna o centro, quando o próprio prazer, a própria vontade, o próprio interesse ocupam o trono que pertence a Deus, todas as outras distorções seguem naturalmente. Paulo não estava falando de pessoas que rejeitam a religião. Estava falando de pessoas dentro da igreja. Pessoas que mantêm a forma da piedade, mas negam o seu poder. Pessoas que frequentam cultos, cantam hinos, carregam bíblias, mas vivem como se Deus existisse apenas para servi-las. E isso não era uma profecia distante. Era a realidade que Timóteo já estava enfrentando em Éfeso. A lista que Paulo descreve é devastadora. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Cada palavra é como uma martelada. E o pior de tudo é que Paulo não está descrevendo pagãos. Está descrevendo pessoas religiosas, pessoas que têm aparência de piedade, que frequentam os ajuntamentos, que conhecem a linguagem da fé, mas que vivem de forma completamente oposta ao Evangelho. E isso cria uma confusão terrível, porque quando o mundo olha para a igreja e vê esse tipo de comportamento, ele não consegue distinguir entre verdadeiros e falsos cristãos. Tudo vira uma massa cinzenta. E o nome de Cristo é blasfemado por causa daqueles que dizem segui-lo, mas na prática o negam com suas vidas. Paulo não manda Timóteo tentar reformar essas pessoas.
Não manda dialogar com elas, encontrar um meio termo, adaptar a mensagem para trazê-las de volta. Ele dá uma ordem direta em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Afasta-te desses. Há um tempo para paciência, há um tempo para ensino, há um tempo para correção, mas há também um tempo para separação. Quando alguém mantém apenas a casca da religião, mas rejeita o poder transformador do Evangelho, a convivência não traz edificação, traz contaminação. Paulo sabia disso. Ele havia visto igrejas inteiras serem corrompidas porque líderes toleraram o erro em nome da paz, porque aceitaram o pecado em nome do amor, porque permitiram que lobos permanecessem no meio das ovelhas em nome da unidade. E o resultado sempre foi o mesmo: destruição. Por isso, ele não dá margem para dúvida. Afasta-te não significa odiar, não significa perseguir, mas significa não participar, não concordar, não validar. Porque quem ama mais a si mesmo do que a Deus nunca será transformado por argumentos. Só será transformado quando se quebrantar diante da verdade. E enquanto isso não acontece, proteger o rebanho é mais importante do que agradar os bodes. Existe uma diferença entre forma e essência, entre casca e fruto, entre aparência e realidade. E Paulo sabia que a maior ameaça à igreja não vem daqueles que rejeitam abertamente a fé, mas daqueles que mantêm a religião como fachada enquanto vivem segundo a carne. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, ele usa uma expressão cortante: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aparência de piedade é fácil de construir. Basta aprender a linguagem certa, frequentar os lugares certos, fazer as orações certas. Mas a eficácia da piedade é outra coisa. É o poder transformador do Evangelho operando na vida de uma pessoa. É a santificação progressiva. É a morte do velho homem e o nascimento do novo. É a crucificação da carne com suas paixões e concupiscências. E isso não pode ser fingido. Pode ser imitado por um tempo, mas não sustentado, porque a verdadeira piedade não é performance. É fruto do Espírito Santo habitando em um coração regenerado. Paulo havia visto isso ao longo de todo o seu ministério. Havia visto pessoas que começavam bem, mas não perseveravam. Pessoas que faziam grandes profissões de fé, mas quando a tribulação vinha, se desviavam. Pessoas que conheciam a doutrina de cor, mas não permitiam que ela moldasse suas vidas. E o problema não era a ignorância, era a rebeldia, era a recusa de se submeter ao senhorio de Cristo. Porque aceitar Jesus como Salvador é uma coisa, aceitá-lo como Senhor é outra completamente diferente. O Salvador perdoa pecados, o Senhor governa vidas. E muitos queriam o perdão, mas não queriam o governo. Queriam o céu, mas não queriam a cruz. Queriam a coroa, mas não queriam o sofrimento. E isso gerava uma religiosidade vazia, cheia de rituais, mas sem vida. Cheia de palavras, mas sem poder. Cheia de atividades, mas sem transformação. E Paulo sabia que esse tipo de cristianismo não apenas é inútil, é perigoso, porque engana as próprias pessoas que o praticam, fazendo-as pensar que estão salvas quando, na verdade, nunca nasceram de novo. Timóteo estava lidando com isso em Éfeso. Havia pessoas que entravam sorrateiramente nas casas, enganando mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 6 e 7. Esses falsos mestres não eram ateus, eram religiosos, usavam as Escrituras, falavam de Deus, ensinavam doutrinas, mas tudo o que faziam servia apenas para alimentar o ego, para ganhar seguidores, para obter vantagens, e encontravam terreno fértil em pessoas que queriam ter a consciência tranquila sem ter que mudar de vida.
Pessoas que queriam a sensação de espiritualidade sem o compromisso da santidade. Pessoas que, no fundo, amavam o pecado, mas queriam disfarçar isso com uma camada de religiosidade. Paulo chama essas pessoas de corrompidas de entendimento e réprobas quanto à fé no versículo 8. Não há salvação em aparência de piedade, só há condenação. Porque Deus não julga pelas aparências. Ele sonda o coração. E no dia do juízo, a forma não vai importar. Só a realidade vai contar. Paulo sabia que chegaria o tempo em que os ouvidos das pessoas não suportariam mais a sã doutrina. Ele não estava apenas profetizando, estava alertando Timóteo sobre um perigo real e iminente. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, ele escreve: virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. A expressão comichão nos ouvidos é poderosa. Descreve uma coceira, uma irritação que precisa ser coçada. As pessoas desenvolveriam uma alergia à verdade, não porque a verdade mudou, mas porque elas mudaram. Seus corações se endureceram, suas consciências se cauterizaram, e o que antes as incomodava de forma saudável, levando ao arrependimento, agora as incomodava de forma doentia, levando à rejeição da mensagem. E quando isso acontece, essas pessoas não param de buscar ensino, elas apenas trocam de pregador. O problema não é falta de interesse em religião, é falta de interesse em verdade. Pessoas com comichão nos ouvidos continuam frequentando igrejas, lendo livros, assistindo vídeos, ouvindo sermões, mas escolhem apenas aqueles que dizem o que elas querem ouvir. Pregadores que não confrontam o pecado, que não chamam ao arrependimento, que não falam de inferno, de juízo, de santificação, de cruz. Pregadores que transformam o evangelho em autoajuda, que prometem prosperidade sem mencionar renúncia, que oferecem bênçãos sem exigir obediência. E essas pessoas amontoam para si doutores. Não se contentam com um, precisam de vários, porque a mentira precisa ser constantemente reforçada. A verdade se sustenta sozinha, mas a fábula precisa de muitas vozes repetindo a mesma ilusão para que pareça real. E quanto mais pregadores dizem a mesma coisa, mais as pessoas se convencem de que aquilo deve estar certo. Afinal, tanta gente não pode estar errada. Mas pode. A maioria quase sempre está. Paulo contrasta esse comportamento com a ordem que dá a Timóteo no versículo 5 do mesmo capítulo. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Enquanto as multidões buscam conforto, o pregador fiel sofre aflições. Enquanto os ouvidos coçam por novidades, o evangelista proclama a velha mensagem da cruz. Enquanto os falsos mestres acumulam seguidores, o verdadeiro pastor perde popularidade, mas cumpre o ministério. Não o ministério que as pessoas querem, o ministério que Deus ordenou. E isso tem um custo. Timóteo não seria amado por todos, não seria aplaudido, não seria convidado para os grandes púlpitos, porque a verdade ofende. A sã doutrina expõe. O evangelho puro divide. E quem o prega fielmente precisa estar disposto a ficar sozinho, se necessário. Paulo estava sozinho quando escreveu essas palavras e estava preparando Timóteo para a mesma solidão. Porque a fidelidade a Deus muitas vezes significa rejeição dos homens. E é melhor ser rejeitado por pregar a verdade do que ser aceito por pregar mentiras. Paulo usou 3 ilustrações poderosas em 2 Timóteo capítulo 2 para ensinar Timóteo sobre a natureza do ministério cristão. A primeira delas é a do soldado. No versículo 3 ele escreve: sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. E no versículo 4 completa:
Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Paulo não estava falando de soldados em sentido figurado apenas. Ele estava preso por soldados romanos. Via todos os dias como eles se comportavam. Um soldado romano não tinha vida própria. Não escolhia onde morar. Não escolhia suas batalhas. Não decidia quando lutar ou quando descansar. Sua vontade estava completamente submetida ao comando superior. E Paulo estava dizendo a Timóteo: é assim que você precisa viver, como alguém alistado para a guerra, como alguém que não pertence mais a si mesmo, como alguém cuja única preocupação é agradar seu comandante. Embaraçar-se com negócios desta vida não significa necessariamente fazer coisas erradas. Pode ser fazer coisas boas demais. Um soldado em campanha não constrói uma casa, não planta uma horta, não inicia um negócio. Não porque essas coisas sejam ruins, mas porque elas dividem a atenção. E um soldado com a atenção dividida morre na guerra. O ministério cristão é guerra espiritual. Paulo deixa isso claro em Efésios capítulo 6, versículos 12. Não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Timóteo estava numa batalha real. Havia almas em jogo. Havia verdades sendo atacadas. Havia lobos devorando ovelhas, e Paulo estava dizendo: você não pode se distrair, não pode dividir seu coração entre o reino de Deus e os interesses deste mundo. Precisa escolher, e precisa escolher agora. Isso não significa que pastores não possam ter família, trabalho ou descanso. Paulo não está proibindo uma vida normal. Está alertando contra prioridades invertidas. Quantos homens chamados por Deus para o ministério naufragaram porque se deixaram seduzir por riquezas? Quantos começaram pregando o Evangelho e terminaram construindo impérios pessoais? Quantos trocaram a simplicidade da mensagem pela complexidade dos negócios? Quantos perderam a urgência da missão porque se acomodaram no conforto deste mundo? Paulo viu isso acontecer. Demas o abandonou, porque amou o mundo presente, conforme 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Começou como cooperador fiel, mencionado em Colossenses e Filemão. Terminou como desertor. E a razão foi simples. Se embaraçou com negócios desta vida, perdeu o foco, trocou a guerra pela paz. E quando um soldado faz isso, ele não apenas perde a batalha, ele coloca em risco todos os que lutam ao seu lado. Timóteo não podia se dar ao luxo de cometer o mesmo erro, nem nós podemos. Há um versículo em 2 Timóteo que corta como uma lâmina. Está no capítulo 4, versículo 16. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que não lhe seja isso imputado. Paulo estava falando da sua primeira audiência diante das autoridades romanas. Era o momento em que ele mais precisava de apoio. O momento em que testemunhas de defesa poderiam ter feito diferença. O momento em que a presença de irmãos na fé poderia ter encorajado seu coração. Mas ninguém apareceu. Todos o abandonaram. A igreja que ele havia fundado, os líderes que ele havia formado, os convertidos que ele havia gerado na fé, simplesmente sumiram quando a situação ficou perigosa e Paulo ficou sozinho diante dos seus acusadores, sozinho diante do tribunal, sozinho diante da possibilidade de execução. Mas ele acrescenta algo impressionante. Que não lhe seja isso imputado. Não há amargura, não há ressentimento. Há apenas um pedido de perdão em favor daqueles que o traíram. Isso revela o coração de Paulo. Ele não estava no ministério por causa das pessoas. Estava por causa de Cristo. Se estivesse dependendo de reconhecimento humano, aprovação humana, gratidão humana, teria desistido décadas antes. Mas sua força não vinha de aplausos.
Vinha da certeza de que estava cumprindo a vontade de Deus. Por isso, mesmo abandonado, ele não se sentiu derrotado. No versículo seguinte, versículo 17, ele escreve: Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Paulo transformou a sala de julgamento em púlpito. Seus acusadores pensavam que estavam julgando um criminoso. Mas Paulo viu aquilo como oportunidade de pregar o evangelho diante de autoridades romanas que nunca entrariam numa sinagoga ou igreja. O Senhor não o livrou do julgamento, mas o fortaleceu dentro dele. E isso fez toda a diferença. A solidão é uma das provas mais difíceis no ministério. Não é a perseguição aberta que mais machuca. É o abandono silencioso dos que deveriam estar ao lado. Paulo havia experimentado isso antes. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15, ele menciona que todos os da Ásia o desampararam, incluindo Fígelo e Hermógenes. Esses eram homens que um dia estiveram próximos, que compartilharam refeições, orações, viagens, mas quando a pressão aumentou, desapareceram. E Paulo precisava que Timóteo soubesse disso, não para criar desconfiança, mas para prepará-lo para a realidade. Haverá momentos em que você estará sozinho, momentos em que aqueles que você serviu não estarão lá, momentos em que a única voz que você ouvirá será a do Senhor. E nesses momentos, você descobrirá se sua fé está construída sobre a rocha ou sobre a areia da aprovação humana. Paulo passou no teste e estava ensinando Timóteo a passar também. Porque a solidão não é sinal de fracasso. Às vezes, é sinal de fidelidade. Às vezes, é exatamente onde Deus quer nos ter para nos ensinar que Ele basta. Existe um mandamento em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, que resume todo o ministério pastoral. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. 5 verbos, 5 ações, nenhuma delas opcional. Pregar a palavra não é dar opinião pessoal, não é compartilhar experiências, não é contar histórias motivacionais. É proclamar a revelação de Deus registrada nas Escrituras. E Paulo usa um verbo imperativo. Não é uma sugestão, é uma ordem. Timóteo não tinha liberdade de escolher se ia ou não pregar, nem de escolher o que ia pregar. A mensagem já estava definida. Seu papel era transmiti-la fielmente. E isso deveria acontecer a tempo e fora de tempo, quando fosse conveniente e quando não fosse, quando as pessoas quisessem ouvir e quando não quisessem, quando trouxesse aplausos e quando trouxesse oposição. A obrigação do pregador não é esperar o momento perfeito. É pregar, independentemente do momento. Os próximos verbos mostram como essa pregação deve acontecer. Admoestar significa alertar sobre perigos. Repreender significa corrigir erro abertamente. Exortar significa encorajar ao que é certo. E tudo isso deve ser feito com longanimidade e doutrina. Longanimidade é paciência prolongada. Não é apenas tolerar alguém por um dia. É continuar investindo naquela pessoa mesmo quando ela resiste, mesmo quando demora a mudar, mesmo quando parece não estar ouvindo. E doutrina é o conteúdo bíblico sólido que fundamenta cada correção, cada advertência, cada encorajamento. Não basta dizer, isso está errado. É preciso mostrar por quê com base nas Escrituras. Não basta dizer, faça isso. É preciso explicar o fundamento teológico, porque quando a correção vem acompanhada de ensino, ela não apenas modifica comportamento, ela transforma mentalidade, e é isso que gera mudança duradoura. Paulo sabia que Timóteo enfrentaria resistência. Havia pessoas que não queriam ser admoestadas, que não aceitavam repreensão, que consideravam exortação como intromissão. Mas o papel do pastor não é agradar ovelhas,
é alimentá-las, protegê-las e curá-las. E às vezes isso dói. Às vezes a ovelha não entende porque está sendo confrontada. Às vezes ela se ofende. Às vezes ela sai do rebanho. Mas o pastor fiel não ajusta a mensagem para manter a audiência. Ele mantém a mensagem e confia que Deus guardará aqueles que são verdadeiramente dele. Pregar a palavra a tempo e fora de tempo significa que não há situação em que a verdade deva ser silenciada. Não há momento em que a conveniência social deva sufocar a voz profética. Não há contexto em que o medo da rejeição deva modificar o conteúdo da mensagem. A palavra de Deus é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. E Timóteo precisava confiar nesse poder. Não no poder da sua eloquência, da sua estratégia, do seu carisma, mas no poder inerente à própria palavra de Deus, quando pregada fielmente. Há um momento na carta em que Paulo para de falar sobre Timóteo e fala sobre si mesmo. Não com arrogância, mas com a clareza de quem está olhando para trás e consegue enxergar toda a jornada. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, ele escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo sabia que ia morrer. Não era pressentimento, era certeza. A expressão sendo oferecido por aspersão vem do contexto dos sacrifícios do Antigo Testamento, onde o sangue era derramado sobre o altar. Paulo estava dizendo que seu sangue estava prestes a ser derramado, que sua vida seria o sacrifício final do seu ministério, e ele não demonstra pânico, não há desespero, não há tentativa de fuga ou negociação, há aceitação plena, porque aquela morte não era derrota, era coroamento, não era o fim de tudo, era o cumprimento de tudo. E então vem um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 3 declarações, 3 verbos no passado, 3 verdades que resumem uma vida inteira. Combati o bom combate. Paulo não disse que venceu todas as batalhas. Disse que combateu, que não desistiu, que não fugiu, que enfrentou cada oposição, cada dificuldade, cada ataque com coragem. Acabei a carreira. Paulo não disse que chegou no topo. Disse que terminou o percurso, que não parou no meio do caminho, que atravessou até a linha de chegada, mesmo com o corpo quebrado, mesmo com a alma cansada. Guardei a fé. Paulo não disse que criou uma nova doutrina. Disse que guardou o que recebeu, que manteve o depósito intacto, que não corrompeu o evangelho, que permaneceu fiel à verdade até o último suspiro. E essas 3 coisas são suficientes. Não importa quantas igrejas ele plantou, não importa quantos milagres operou, não importa quantas pessoas converteu, o que importa é que ele foi fiel até o fim. Paulo não estava se gabando, estava prestando contas e sabia que essas contas seriam aprovadas. Por isso, no versículo 8, ele continua: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. A coroa não era um prêmio pela perfeição, era o reconhecimento da fidelidade. Paulo não estava dizendo que foi melhor que os outros, estava dizendo que terminou o que começou. E isso é tudo o que Deus espera. Não que sejamos os mais talentosos, não que sejamos os mais eloquentes, não que sejamos os mais bem-sucedidos segundo os padrões humanos, mas que sejamos fiéis, que combatamos até o fim, que terminemos a carreira, que guardemos a fé. E quando Paulo olhou para trás, pôde dizer com consciência tranquila: eu fiz isso, não perfeitamente, mas completamente. E agora estava pronto para partir, não com medo,
mas com esperança, porque sabia que o justo juiz estava esperando do outro lado e tinha a recompensa reservada. Logo depois de mencionar a coroa da justiça que o aguardava, Paulo faz uma afirmação surpreendente no final de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. A coroa não era exclusiva de apóstolos, não era privilégio de missionários famosos, não era prêmio reservado para quem operou milagres ou escreveu epístolas. Era para todos os que amarem a vinda de Cristo. Todos, incluindo Timóteo, incluindo aqueles irmãos anônimos em Éfeso que permaneciam fiéis mesmo sem aplausos, incluindo escravos cristãos que serviam senhores cruéis sem negar a fé, incluindo mulheres que criavam filhos na doutrina do Senhor em meio a uma cultura pagã, incluindo cada crente que dia após dia escolhia obedecer a Cristo, mesmo quando ninguém estava vendo. A coroa era para eles também, e Paulo fazia questão de deixar isso claro. Amar a vinda de Cristo não é apenas esperar por ela, é viver em função dela. É tomar decisões com a eternidade em mente. É renunciar prazeres temporários porque há uma alegria maior esperando. É suportar sofrimentos presentes porque há uma glória futura que os eclipsará completamente. É guardar a fé mesmo quando tudo ao redor desmorona, porque há um reino que não pode ser abalado. E quem vive assim não está apenas sobrevivendo até Jesus voltar. Está se preparando para o encontro. Está se purificando como ele é puro, conforme 1 João, capítulo 3, versículo 3. Está acumulando tesouros no céu, onde traça e ferrugem não consomem, conforme Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Está vivendo como peregrino, sabendo que esta não é a pátria permanente, conforme Hebreus, capítulo 11, versículos 13 a 16. E essa forma de viver não passa despercebida por Deus. Paulo queria que Timóteo soubesse que a luta valia a pena, que o sofrimento tinha propósito, que as lágrimas seriam enxugadas, que o abandono seria recompensado, que a solidão terminaria em glória. Ele não estava oferecendo promessas vazias, estava testificando do que tinha certeza, e essa certeza não vinha de sentimentos, vinha da fidelidade de Deus. O mesmo Deus que chamou Paulo na estrada de Damasco era o mesmo que o sustentou em naufrágios, prisões, açoites e apedrejamentos. O mesmo Deus que o comissionou para pregar aos gentios era o mesmo que agora o esperava com a coroa. E esse Deus não muda. O que ele fez por Paulo, faria por Timóteo. O que prometeu a Paulo, prometeu a todos os que o amam. E quando chegasse o dia, quando a vida terminasse, quando a última batalha fosse travada, haveria uma voz dizendo: "Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor", conforme Mateus capítulo 25, versículos 21 e 23. E isso era mais do que suficiente para continuar. 2 Timóteo não foi escrita apenas para Timóteo. Foi escrita para a igreja de todos os tempos, para cada geração que enfrentaria os mesmos desafios. Os falsos mestres mudam de nome, mas a essência permanece. A perseguição muda de método, mas a realidade continua. O abandono dói da mesma forma em qualquer século. E a necessidade de guardar o bom depósito nunca desaparece. Paulo não estava apenas passando um bastão para Timóteo, estava estabelecendo um padrão para todos os que viriam depois. E esse padrão é claro: fidelidade acima de popularidade, verdade acima de aceitação, obediência acima de conveniência, Cristo acima de tudo. Essa é a mensagem central da carta. Essa é a herança que Paulo deixou. E essa é a responsabilidade que cada cristão carrega. Quando lemos 2 Timóteo hoje,
Não estamos apenas estudando história antiga, estamos recebendo as mesmas instruções que Timóteo recebeu. Estamos sendo chamados a combater o mesmo combate. Estamos sendo alertados sobre os mesmos perigos. E estamos sendo encorajados com as mesmas promessas. A palavra de Deus não é antiquada, ela é eterna. O que Paulo escreveu sob inspiração do Espírito Santo em uma prisão romana, no primeiro século, continua vivo, relevante e poderoso no século 21, porque a natureza humana não muda, o Evangelho não muda, e a fidelidade de Deus não muda. As circunstâncias ao nosso redor podem ser completamente diferentes das que Timóteo enfrentava, mas a essência da batalha é a mesma, e a necessidade de permanecer firme é idêntica. Paulo morreu pouco depois de escrever essa carta. Foi decapitado fora de Roma, provavelmente na Via Ostiense. Seu corpo foi enterrado, mas suas palavras permaneceram. Timóteo recebeu a carta, guardou o depósito e transmitiu a homens fiéis que ensinaram a outros também. E esse ciclo nunca parou. Geração após geração, a verdade foi passada adiante. Não porque homens foram fortes o suficiente para preservá-la, mas porque Deus foi fiel o suficiente para sustentá-los. A igreja sobreviveu ao Império Romano, sobreviveu à Idade Média, sobreviveu às reformas e contra-reformas, sobreviveu a perseguições, heresias, cismas e apostasias, e sobreviverá até que Cristo volte. Não porque somos invencíveis, mas porque Ele é. E essa foi a última e maior lição que Paulo ensinou. Não confie em você mesmo. Não confie em homens. Confie em Deus. Guarde o depósito. Pregue a palavra. Combata o bom combate. E quando tudo parecer perdido, lembre-se, o Senhor é fiel. Ele esteve com Paulo na prisão, esteve com Timóteo em Éfeso, e estará com você onde quer que esteja, até o fim.